O tema para o pessoal que vai estar assistindo a gente no canal do YouTube e na nossa página, o tema de hoje, por um homem entrou o pecado no mundo, por outro saiu, baseado no versículo de Romanos capítulo 5, versículo 12, tá? Que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro saiu. Todo mundo prontinho aí? Amém. Ótimo, desculpe me eleger mais uma vez. Eu achei aqui. Vai para o versículo 12, Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, olha que forte isso aí, irmão. Por que a gente morre? Por que nosso corpo é corruptível? Por causa do pecado. Por que a gente assimila doenças? Por causa do pecado. Por isso que as doenças vêm. Sabia disso? Que as doenças aparecem na gente por causa do pecado. Pecado de quê? Desobediência. E desobediência constitui o pecado de feitiçaria. Muita gente feiticeira sem perceber, porque desobedece ao Criador. Então, olha que interessante. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, então olha só, a morte entrou por causa do pecado. Assim também, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entrou por quem? Lembra que a gente estudou nos outros estudos? Entrou por qual? Por causa de Adão e Eva. Aí, a desobediência deles trouxe o pecado da, da doença, né? Da morte. Versículo 13, porque até a lei estava o pecado, até a lei estava o pecado no mundo. Olha que interessante, irmão. Até a lei, que era a lei de Moisés, antes do Messias morrer e ressuscitar, sim? Olha o que diz aí, até a lei. O que significa até a lei? Até significa, irmão William sabe, fala aí, irmão William. Até a morte e ressurreição do Messias. Mas o que significa esse até? Até é uma que não se ultrapassa, né? Uma expressão que não se ultrapassa. Exatamente. Então, versículo 13 de novo, porque até a lei, olha só, até acabou a lei, acabou. Mais um indício de que a lei acabou. Concorda comigo? Quem não concorda, pergunte. Todo mundo concorda? Até a lei acabou. Acabou a lei. Não adianta insistir na lei. As pessoas insistem na lei porque tem mais elementos de manipulação, de medo, de instigar as pessoas, de colocar medo nelas, de intimidá-las. No Evangelho, não. O Evangelho é amor, perdão, graça. Então, até a lei, não está claro. Até indicações passam no tempo que não se ultrapassam. É isso aí. É isso que eu queria que você falasse, exatamente isso. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Olha só, irmão. Por isso que os religiosos legalistas insistem na lei, porque tendo lei, tem pecado. E tendo pecado, há acusação. E tendo acusação, há condenação. E tendo tudo isso, te manipula pelo medo. Você é manipulado pelo medo. Se você não diz mal, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, aconteça isso. Se você é aquilo, cuidado com isso. Você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Por isso que eles usam muito a lei. Por isso que mataram o Messias, filho do Altíssimo Salvador da humanidade. Porque ele veio mostrar, acabou isso. Essa palhaçada aí, que todo mundo fala e ninguém consegue cumprir, acabou. Parem de mentir, parem de fazer os outros sofrerem.
Por isso que ele trouxe, por isso, disso tudo ele os libertou. Disso tudo. Muitas vezes, mas ele veio e morreu para me libertar. De quê? Disso tudo e muito mais, né? E muito mais. Então, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. A gente, por exemplo, a gente não tinha pecado, mas a gente veio por causa de Adão. Eu não fiz nada, eu não estava lá com Adão e eu. Por que eu vou estar? Por que eu sou pecador? O que eu tenho a ver com a estupidez deles dois lá? É o que está falando aqui. A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, olha que maravilhoso, irmão, olha que maravilhoso, muito mais a graça do Pai e o dom pela graça que é de um só homem, Yahushua HaMashiach, abundou sobre muitos. Olha que maravilha, irmão. Olha que maravilha. Vamos ler de novo, mas o 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa foi o pecado. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, ele disse aí, muito mais. Olha que lindo, irmão. Muito mais. A graça do Pai, do Altíssimo, e o dom pela graça, que é de um só homem, Yahushua HaMashiach. Aí na tua Bíblia está Jesus Cristo, mas o nome verdadeiro dele é Yahushua HaMashiach, que o nome é hebraico. Jesus Cristo é o nome grego, que está em grego, greco-romano. Né? Abundou sobre muitos. Vocês entenderam, irmão? Olha o 15, o 16. E não foi assim o dom como a ofensa. A ofensa foi a desobediência. O dom, a salvação do Pai. Estão entendendo isso aí? Tranquilo? Tranquilo? Estão entendendo? Tá meio baixo o meu ainda e meu fone carregou. Eu vou tentar pegar a caixinha do som pequeno. Tá, fica tranquila. Tá melhor. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente espera. A gente já sabe como que o adversário age. Ele não quer que você escute, porque vai ser liberta das mentiras da religião. Ele vai escutar. Fica tranquilo. A gente espera um pouquinho. Oi? Agora eu coloquei na caixinha de som pequena. Deu para ouvir? Dá para ouvir? Agora dá. Ótimo. Não se preocupe que o adversário está sempre atrapalhando para a gente não aprender. Que ele sabe que se a gente entender, a gente liberta e ele nos perde pouquinho a pouquinho. Então ele faz de tudo, T-U-D-O com maiúsculo, neon, para a gente não estudar. Né? Versículo 15, 16. E não foi assim o dom como a ofensa. O dom, então, é a salvação e a ofensa é a desobediência. Tá bom? Deu para entender aí, irmão? Por um só que pecou. Quem foi esse que pecou? Está falando aí? Por um só. Hein? Adão. Então, por um só que pecou. Então, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio uma só ofensa, de uma só ofensa. Na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Se alguém te perguntar, você se acha justo? Não, eu sou justo, não porque eu mereço, não. Eu sou justo porque fui justificado por um justo. Nós fomos justificados. Então, a justiça do Pai, olha só, não é a nossa justiça, que é errada. A nossa justiça está sempre errada, é humana e mal entendida. A gente tem a justiça do Pai, então nós somos justos por causa disso.
Porque a justiça do Pai enviou um justo que nos justificou. Tudo cognato. Tudo cognato. Por isso ele nos fez justos. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Qualquer dúvida, irmã Samira, pergunta, tá? Tá bom. Pode levantar, parar todo mundo, que aqui ninguém vai falar mal de você, não, tá? Aqui todo mundo vai te ajudar. Tá bom? Ok. 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Yahushua HaMashiach. Todo mundo conseguiu entender essa maravilha que o Pai fez com tanto amor por nós? Todo mundo conseguiu entender? Ok. Até aí eu queria que vocês entendessem por quê. Por um homem entrou o pecado do mundo e por outro saiu. Por Adão entrou e por Yahushua HaMashiach saiu. Tá tudo claro isso aí? Certo? Ótimo. Então, o que significa? Que geralmente ninguém me ensinou isso, nunca ninguém me explicou isso nas igrejas, nas denominações. Mas o que significa isso? Você já imaginou, irmão? Vamos começar no início. Imagina você estar no Jardim do Éden. No Jardim do Éden era um lugar, é ainda um lugar, porque na presença do Pai. O Jardim do Éden é a presença do Pai. Na presença do Pai, a paz, a pureza de coração, a verdade, a sinceridade, a transparência. Então, Adão e Eva andavam sem roupas. Por quê? Porque eram puros. Porque eram puros. A gente já falou isso na outra estudo, lembra? A gente deu o exemplo dos animais. Os animais são puros, por isso que a gente fica apaixonado com eles. Eles andam pelados. Ninguém fala nada, porque eles são puros. Eles agem com pureza. Ninguém acha eles depravados, sem vergonha. Nada, porque eles são puros, eles agem com pureza. Sabe? Não estou dizendo por isso que a gente vai sair pelado na rua para falar que nós somos puros e libertos. Porque a gente, eu quero explicar, porque sempre tem alguém, você está fazendo. Não, nada disso. A gente vive num mundo e a gente precisa encontrar um equilíbrio. Agora, essa pureza é a pureza de coração. Essa pureza de coração, o Messias deixou muito claro. Ele disse, ninguém que não se fizer como uma criança poderá entrar no reino dos céus. Lembra disso? Se vocês não se fizerem como crianças, irmão, escuta isso, porque isso é maravilhoso. Parece uma coisa simples, sem sentido, mas é muito forte, muito profundo, e isso liberta a gente. Isso tira todo o peso de nós, porque a palavra é viva e eficaz e mais cortante que espada de 2 gumes, corta dos 2 lados. Lembra desse versículo? Penetra até partir a alma e o espírito, discerne os pensamentos e as intenções do coração. O Messias olhava para alguém e falava, lembra Natanael? Como você me conhece? Falando, não, só de olhar já sabe quem é. E quando a gente tem essa unção do Pai, a gente olha para uma pessoa e já sabe, pelo Espírito. Sabe se pode confiar, sabe se não pode confiar. Uma pena que muitos irmãos do Pai deu, mesmo assim eles caem em enrascada, porque se deixam levar pela paixão, pela carne. Mas o Pai avisou, o Pai falou. E eles têm o Espírito. Caem ainda por teimosos, desobedientes. Sabe? Então, essa pureza que o Messias falou, ser como crianças, é o que o diabo está atacando mais hoje em dia. Vocês já perceberam? Ele está atacando as crianças. Olha que malditos. Não são benditos, são malditos. Os governantes, a moda, as músicas, as novelas, tudo sensualiza as crianças, sabe? Erotizam as crianças, sabe? E criança não tem que namorar. Criança é criança. Não precisa pular. São fases
você vai começar a namorar, quando o pai determinar, sabe, o mundo está tudo mudado. Quando uma mulher começa a ovular, a menstruar, significa que está apta para a procriação. Se o mundo fosse puro, como era a intenção do pai no início, seria o correto. O problema não é você ter filho jovem, ter filho novo. Isso não é um problema, é maravilhoso. O problema é o parceiro que você vai escolher. Se você vai ser feliz, se ele vai te amar, se ele vai te cuidar, se ele vai estar sempre te protegendo, coisa que hoje em dia é muito raro. Só alguém que realmente entenda e tenha o Santo Espírito do Papai. Né? Então, o Messias disse, quem não for como uma criança, de maneira nenhuma, olha só, não disse que não vai entrar no reino dos céus. Ele disse isso? Não, ele disse de maneira nenhuma. O que significa isso? Sem conversa. Não tem negociação, não tem barganha, não tem jeito de entrar no céu, se não for como uma criança. Aí, perguntaram para ele, um centurião, um homem importante, né, perguntaram como que o homem pode entrar novamente no ventre da mãe e nascer de novo? Ele não entendia, porque ele entendeu na carne, é no espírito. Isso que o Pai faz com a gente, quando ele nos dá o espírito dele. Somos uma nova criatura. Essa nova criatura é um espírito. E esse espírito não é qualquer espírito, e o espírito de porco que a gente tinha. A gente tinha espírito de porco mesmo. Andava na lama, comendo lixo, se arrastando na lama, se sujando tudo, é espírito de porco mesmo. Ele não deu o Santo Espírito do Pai, através do seu, por isso a morte do Filho. Então, essa nova criatura vai ter outro olhar, outra direção. Essa nova criatura vai olhar para outro ângulo. Isso que significa conversão. Uma conversão, alguém está indo numa direção determinada e eu estou de carro, de moto, de bicicleta, vou assim, eu vou converger para a direita. Eu convergi. O que eu fiz? Mudei de direção. Isso aqui é conversão. Muita gente está na igreja, irmão, diz, só converti. Converti uma pinóia, mentira. Convertido a aprender a ganhar mais dinheiro, aprender a mentir, aprender muita coisa. Conversão é mudança de rumo. Você estava indo para lá, você agora vai para lá. Por isso que você vai encontrar, a gente vai encontrar muita gente que fala coisas bonitas, sabe? Que entende essas escrituras muito bem, que fala muito bem. Aí você vai ver a vida deles e o contrário ao que eles falam. É o contrário. Então, se alguém te dizer que é um irmão, para você ter certeza se ele é um irmão, olha a vida que ele leva. Olha como ele vive no dia a dia, todos os dias. Se ele é simples, se ele não é ambicioso, se ele não é ganancioso, se ele é amoroso, se ele é piedoso, se ele trata bem as pessoas, se trata bem os animais, se ele é amoroso com os animais, se ele cuida dos animalzinhos, cuida das pessoas. Isso são sinais de que realmente é o irmão. Pequenas coisinhas, sabe? Paciente, misericordioso. Não estou dizendo que a gente, às vezes, sabe, também faz besteiras. Mas a diferença está é que a gente se arrepende, corre para o pai. Pai, me perdoa, eu pequei. Eu fiz besteira, eu sou um idiota. Fala com o pai, sou um estúpido mesmo. Sou um idiota, se você está lascado. Se não fosse você, estava lascado mesmo. Assim que o pai gosta, que você fale honestamente. Não essas orações, oh, poderoso Deus, altíssimo, onipotente, lá longe, eu aqui. Não, ele não gosta disso. Mas você seja honesto, sabe? Às vezes acontecem coisas e eu várias vezes soltei um palavrão, oh pai, me perdoa, mas realmente estou bravo, viu? É isso que ele gosta. Você me perdoa, mas eu estou bravo mesmo. Assim que ele gosta, que sejamos honestos.
sabe? Pecamos, mas nos arrependemos. Voltamos atrás, pedimos perdão, sabe? Isso que ele gosta, sinceridade. Como uma criança. Você vê a criança? A criança é sincera. Se ele não gosta, ele não gosta. Se ele está triste, está triste. Se está feliz, está feliz. Sabe? Criança é assim. Não tem, ela não precisa estar mentindo ou inventando, sabe? Não. Depois que ela vai crescendo, ela vai se modificando. Por quê? Porque o mundo vai contaminando. E ela vai aprendendo que se ela não mentir ou agir de uma forma, mesmo que ela não esteja sentindo, ela vai se dar mal. Eu lembro quando era criança, eu falava, caracas, minha mãe falava assim, ó, se portar mal, vai levar injeção, tá? E eu doía, eu ficava chateado com isso. Caraca, vou me portar mal, vai levar injeção, não, vou ficar quietinho. Aí ia no médico, no hospital, ó, vai botar injeção para você se curar, tá? Você ficar bom. Falei, como assim? Injeção cura? Sabe? Coisas assim que você não entende. Então, eles usam muitas coisas mentirosas. E se a gente não entrar nessa mentira, a gente se dá mal. Mas se você está se dando mal por causa disso, fica feliz. Fica feliz, porque se dar mal no mundo significa que você está se dando bem para o papai. Estou falando no bom sentido, não estou dizendo alguém que roubou, que matou, que estuprou, que fez coisas erradas e se deu mal. Não estou falando disso. Quero deixar bem claro. Não estou fazendo a analogia ao erro, de jeito nenhum. Que fique claro, tá bom? Estou falando de outras coisas que está aqui, sobre pecado, sobre desobediência, sobre esse tipo de coisa. Alguém não entendeu? Quer fazer perguntas? Todo mundo entendeu certinho? Então, por um homem entrou o pecado ao mundo, Adão, por outro saiu. Se isso, irmãos, esse ponto que eu quero chegar. Se por um homem entrou o pecado ao mundo, o que aconteceu? Até Adão, éramos felizes, éramos livres, e estávamos totalmente em paz e puros, porque para estar na presença do Pai, a gente tem que estar puro, tem que ter pureza, certo? Santidade. Lembra aquele versículo que disse, sem a santidade ninguém verá o Pai? Então, o que acontecia? A gente deduz então que Adão e Eva estavam em absoluta santidade. Absoluta, porque eles conversavam, não só ouviam o Pai, sino que conversavam. Então a gente deduz que eles estavam em absoluta santidade. Porque se esse versículo fala que sem a santidade ninguém verá o Pai, Adão e Eva estavam santos. Concorda comigo? Todo mundo concorda? O que aconteceu quando eles pecaram e saíram da presença do Pai? Eles saíram da presença. Por que saíram da presença do Pai? Porque não estavam mais santos. Não tinha mais a santidade. Não tinha mais a santidade que sem a qual ninguém verá o Pai. Porque desobedeceram. Por quê? Porque se deixaram levar pela tentação. Escutaram vozes erradas e obedeceram. Não só porque a gente escuta o tempo todo vozes erradas. Não escuta? O tempo todo escuta vozes erradas. De vários, não é somente sobre sexo, não, tá? É sobre transações de negócios, de comidas, de muitas coisas a gente escuta, de decisões que a gente toma, e a gente está constantemente sendo bombardeado e tentado nesse sentido, nesse aspecto. Então, aí eles saíram da presença do Pai. Então, se eles saíram da presença do Pai, passou muito tempo, até o Messias, Filho do Altíssimo, vir à Terra, salvar a humanidade. Salvar de quê? Salvar de tudo isso que a gente falou. Para nos colocar de novo em santidade. Consegue entender? Para nos dar novamente essa santidade com a qual nós veremos o Pai.
E essa santidade está constantemente bombardeada. Bombardeando constantemente no trabalho, em casa, com parentes, na escola, principalmente na escola, no trabalho, sabe? Constantemente bombardeando. Por isso que o Messias falou: eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Cordeiros, nós somos ovelhas no meio de lobos. É por isso que o Messias falou. Lembra que ele fala: sejam mansos como as pombas e astutos como as serpentes. É por isso que a gente está estudando o Evangelho como deveria ser, como deve ser. Porque aprendendo essas coisas que o Evangelho tem para nos ensinar, ninguém nos engana. Ninguém mais mente para nós. Nem parentes, nem irmão, nem filho, nem pai, nem mãe, nem professor, ninguém. Porque os pais muitas vezes mentem não porque eles querem mentir, porque eles aprenderam e acham que isso é o certo. Já vem de gerações e repassa isso geração por geração. Não mente com vontade de mentir, porque os pais com certeza fazem o melhor que eles sabem. Esse melhor que eles sabem é baseado no que eles aprenderam na infância, na adolescência, na juventude e depois vai aprendendo. E se os referenciais não são de paz, não são do Evangelho, são referenciais do mundo. Lembra o que comigo não colhe, espalha, não está em cima do muro. O Messias falou: quem não colhe comigo, espalha. Tipo, se não está comigo, está no inferno, está com o diabo mesmo. Não tem, não estou nenhum dos lados, estou acima do bem e do mal. Já ouviu isso? Esse é o pior bem do inferno, isso aí. Ou você colhe ou você espalha. Então, por que eu queria tocar nesse tema? Porque a gente precisa, como filho do Altíssimo que nós somos, estar atentos a essas coisas. Para que isso não nos desvie, não sejamos desviados, sabe, do alvo, de onde nós realmente deveríamos estar olhando, que é o Messias, que é a verdade, que é o Evangelho. Então, por um mundo entrou o pecado, por um homem entrou o pecado no mundo e por outro saiu. Pelo Messias, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, vem a salvação. Aí, quem o aceita tem a nova criatura. Essa nova criatura não tem mais pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmão. Não é porque é merecedor, não é porque ele trabalhou, não é porque ele se sacrificou. Outra mentira que a igreja fala, a denominação fala. Sacrifício, papapá. É mentira. É por isso que nós somos novas criaturas. Somos salvos. Somos uma nova criatura. Essa nova criatura vem do Pai. Imerecedores. Totalmente imerecedores. Mas pelo amor do Pai, Ele nos deu essa salvação. Para quê? Para que esse Santo Espírito esteja sempre nos guiando. Você está aqui por quê? Porque você quis? Não. Porque o Espírito Santo te guiou. Porque o Santo Espírito do Pai te guiou. Senão você, sábado à tarde, você estaria fazendo qualquer outra coisa. Entende? Você estaria fazendo qualquer outra coisa. É o Espírito Santo que te trouxe. Trouxe porque o irmão Carlos fala, não. Trouxe porque você quer entender, você quer aprender. Eu sou apenas a caneta. O Pai que é o escritor. Nós somos a caneta. Uma caneta sem vida nenhuma. É Ele que mexe. Onde Ele quiser e para onde Ele quiser e quando Ele quiser. Se Ele soltar a caneta, fica na mesa quietinha, sem nenhum uso. Assim sou eu, assim somos nós. É o Pai que faz com a gente. Certo? Dá para entender? Então, esse é o ponto. Se saiu o pecado do mundo, por que a gente vive ainda em pecado? Por que a gente insiste, teima em viver em pecados de desobediência? Por quê, irmão? Porque somos idiotas, porque somos estúpidos, somos babacas. E lá vai um monte de adjetivos. Então, resumindo, se o Pai te pediu para você sair do mundo, sai do mundo. Não fica teimando. Sai do mundo. Sai dos lugares onde
te puxa da presença do Pai para te levar na presença do mundo. Sai desses lugares. Não aceite mais. Não, porque não, eu não quero, obrigado. Sabe? Eu vou a alguns lugares, raramente eu vou a alguns lugares. Casamento eu nunca mais vou. Nem faço mais, fazia casamentos, batizava pessoas, não faço mais. Às vezes quando eu vou, o tempo que eu vou, o pessoal já sei que eles vão, porque eu não como a comida que eles comem, não bebo a bebida que eles bebem, não falo as coisas que eles falam. Eu vou quando o Pai me fala, oh, vai lá porque lá tem alguém que está lá e eu quero que ele ouça o Evangelho. Aí, sem perceber, estou num cantinho, longe do murmúrio, conversando, o Pai faz. E Evangelho, 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 Evangelho. Se ele se converte, é problema dele com o Pai. A sementinha é jogada. Sabe? É assim que o Pai nos quer, santos. O que significa santos? Separados. Separados de quem? Do mundo. É assim que o Pai nos quer. O que é o mundo? O mundo é essa perversão toda, que contaminou o ar, contaminou o som, contaminou a água, contaminou a terra e contaminou os corações das pessoas. Se a gente não estiver sendo limpo pela palavra do Pai constantemente, nós vamos ser contaminados. Eu te digo o que acontece comigo às vezes, sem eu perceber, sabe, que nada, eu estou imune. Quando eu vejo, eu estou sendo contaminado. Quando eu percebi, eu já comi alguma coisa que me faz mal e fui desobediente. Sem eu perceber. Mas o que eu faço? Cai fora. Já cansei de pegar pedaços de bolos e chocolates. Maravilhoso. Como um pedaço e o pai fala, escuta claramente, você está fazendo o quê, rapaz? Jogo no lixo. Nem dou para os cachorros. Se faz mal para mim, faz mal para eles. Jogo no lixo, não tem odor nem piedade. Mas custou R$12, R$13. Estou nem aí. O desobediência é pior do que perder R$12. Na hora o pai fala com a gente que, sabe, dá uma de sonso, porque o pai fala, o pai te ama, o pai me ama, ele fala com a gente, fala, não fica com essa pessoa, falando, e você, mas você é tão legal, tão bonzinho, mas é mesmo, tá, eu vou tentar mais uma vez para ver se dá certo, e está se lascando, continua se lascando. Sai desse lugar. Não, mas aqui é gostoso. Olha que lindo, tem árvore, tem passarinho. Mas não é aí que eu te quero. Sai daí. E está se lascando. Sabe? Sai de lá dessas pessoas. Já ouvi muita gente. Sai da casa da tua família, sai da tua parentela. Lembra? Tem no Velho Testamento, o pai falou com alguns profetas. Sai do lado dessas pessoas. Continua. Não, mas aqui me convém. Aqui eu me dou bem, aqui é do pai, só pode ser do pai, porque eu ganho bem, eu tenho um monte de privilégios aqui, sabe? Aí que a gente se lasca. Te digo por experiência, porque eu fiz muito isso. Me lasquei muito com isso aí. Então, ouvir do pai faz toda a diferença. Por um homem entrou o pecado no mundo, por outro saiu. Pelo Messias saiu, nos deu a salvação e nós somos santos, separados. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. O Messias se misturava no mundo, sim, mas sabe para quê? Evangelho neles. Cura neles. Libertação neles. Expulsando demônios deles. Se misturava para isso. Não se misturava para ouvir músicas do mundo, para se vestir como o mundo, para comer coisas do mundo. Não se misturava para isso. Então, não se sinta mal se você está fazendo isso, porque a gente faz muita coisa sem a gente entender, e porque a gente pensa que não tem nada a ver. Lembra-se, não tem nada a ver? 3 coisas, não tem nada a ver, não é bem assim, e os tempos mudaram. Ixi, não é bem assim, não tem nada a ver, e os tempos mudaram. 3 coisas que te derrubam. Então, agora você sabe. Se agora você sabendo continua, aí já é você e o papai. Estou falando isso para todos nós e para quem estiver assistindo a gente esse vídeo, né?
Mas, alguma dúvida, irmãos? Você tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tá claro? Ficou claro para vocês? Está bem claro. Então, tá. Se ficou claro para vocês, a gente vai embora para casa. Não, não precisa falar mais nada. Então, fica isso no teu coração. Novas criaturas. Por um saiu o pecado do mundo, pelo Messias. Nós não precisamos fazer parte dessa podridão que está aí. Essa podridão que eles falam que é o novo normal, é moderno, é bonito, sabe? Até as roupas, rapaz, as roupas. Já imaginou até onde a estupidez humana chegou? Que alguém pagar numa roupa toda cortada e rasgada, pagar R$ 500 numa calça desse? Para pensar, irmão. Para pensar onde que a estupidez chegou. Estão cegos. Estão cegos. Esse é um exemplo de tantos. Né? Então, não escuta o mundo. Tampa os ouvidos para o mundo. Sabe? Onde eles falam, nasce sem sexo definido. Quando eu dava aula, sempre em vez de ficar na sala dos professores, descia para o recreio, sempre tinha alguém para conversar comigo. E várias vezes vieram meninos me perguntar, meninas de 14, 15 anos, meninos também. As meninas eu evitava mais e falava só quando tinha outras pessoas, para evitar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aí fala, eu estou em dúvida se eu sou homem, se eu sou mulher. Fala, como é que é? Você tem dúvida? É porque o diabo é assim, né? O diabo é assim. Você não é nada ainda. Você é menina, nem mulher, nem ou é os dois. Aí eu falo, rapaz, é muito simples de resolver. Vai no espelho, tira a roupa e vê que você tem as pernas. É isso que você é, acabou. Rapaz, os meninos vinham e falaram, puxa, professor, eu estou tão feliz, tão em paz agora, era tão simples de resolver. O pai, a criação, o pai é simples, é tudo muito simples. Você é o que o pai te fez e acabou, ninguém vai tirar isso. O pai te fez assim, você é isso, acabou, não tem conversa. Então, se nós, por um homem entrou o pecado, por outro saiu, nós somos livres, somos puros. Essa pureza tem que se refletir no relacionamento com os irmãos. E se alguém não te tratar com pureza, presta atenção, cai fora. Se alguém não te tratar com pureza, cai fora. O Messias fala isso, nós somos separados. Separados de quê? Dessas pessoas. Então eu vou me enclastrar num convento e você... Não, nada disso. Você vai se relacionar com as pessoas. Mas o relacionamento que a gente tem é de passar o evangelho, passar o amor, fazer coisas pelas pessoas, ajudar as pessoas, entender as pessoas, escutá-las, amá-las, ouvi-las, ajudá-las. Esse é o tipo de relacionamento. Não depender um do outro, e sim interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim. Isso é interdependência. Não é dependência. A dependência faz mal. Cria laços ruins, amargos. Ficou claro então? Certinho? Agora chega. Aqui estiver escutando a gente na página ou no canal do YouTube, queria lembrar que nós temos mais conteúdo na página Insurgente e no canal do YouTube também. E qualquer dúvida, é só colocar embaixo que a gente responde rapidinho para vocês. Irmãos, graça e paz para todo mundo, paz na sua casa. Até amanhã. Irmã Samira, muito bom ter você com a gente, viu? Muito legal. Até amanhã. Não esqueça amanhã, tá? Paz. Tchau, tchau.